Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá, nossa segunda aula da disciplina Saúde Mental do curso Técnico em Enfermagem do Instituto São Miguel, a turma de Tancredo Neves. Dando continuidade ao nosso assunto, hoje nós vamos compreender o conceito da doença, e entender o porquê de algumas situações e conhecer algumas patologias, tá? Basicamente, o que é doença mental? É uma variação, do que é normal, uma variação que é capaz até de trazer prejuízo de vida, à pessoa de forma global. O que é isso? Vai atrapalhar a pessoa no convívio social, ocupacional, que é o trabalho, familiar, a vida íntima da pessoa, inclusive vai interferir nos relacionamentos interpessoais. Segundo a OMS, saúde é o estado completo de bem-estar físico, mental, social. Isso que é saúde. Então, quando há um desequilíbrio em qualquer um desses pilares, entende-se que é uma doença, Então, nós entendemos que o desequilíbrio mental é um desequilíbrio do estado, do contexto de saúde. Então, por isso é uma doença mental. As doenças mentais, elas estão associadas a quê? A angústia, a problemas afetivos, problemas de trabalho, problemas de relacionamentos familiares. E atualmente é muito comum. Então, 1 em cada 5 adultos tem alguma forma de doença mental. E 1 em cada 24 dessas pessoas, desses adultos, tem uma doença mental grave ou uma doença que evoluiu para um estado grave. Olha lá, exemplos de situações, A angústia, a solidão, a tristeza, o medo são sintomas, sinais de doenças mentais. E quais são as formas de manifestação? Basicamente, gente, as doenças mentais, elas serão as neuroses ou as psicoses, Hoje nós falaremos sobre as neuroses. Então, o que é neurose? É um quadro atípico, que ele é caracterizado geralmente por sentimentos e emoções negativas. Existem vários tipos de neurose que pode afetar uma pessoa e a mesma pessoa pode ter vários e não apenas um, O indivíduo neurótico, ele tem grande apreensão sobre tudo à sua volta e dependendo da neurose, em assuntos específicos, ele desenvolve até fobia, Essas pessoas são emocionalmente vulneráveis e não reagem bem nem a mudanças, nem a críticas, São pessoas metódicas, pessoas que desenvolvem um padrão que façam que ele se sinta seguro. Então, o que nós podemos entender como neurose, Transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC, transtorno do pânico, ou a síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, fobia social, transtorno de estresse pós-traumático e alguma fobia específica, por exemplo, medo do escuro, medo de aranhas, aracnofobia. O TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, é quando a pessoa tem o hábito de repetir várias vezes durante o dia alguma ação. Ela perde o controle sobre isso, E o TOC, ele causa grande ansiedade e acaba trazendo outros problemas. Por exemplo, pessoas que têm TOC em lavar a mão, elas podem ter alguma descamação, desenvolver algum tipo de reação alérgica. Algumas pessoas têm TOC em relação à organização. Então, as pessoas, elas não conseguem fazer nada enquanto não estiver tudo organizado. Alguns têm o TOC do vestir. Primeiro coloca a meia, primeiro coloca a calça, depois a blusa e assim por diante. E qualquer mudança nisso desenvolve uma crise na pessoa, A síndrome do pânico. Geralmente, pessoas que têm síndrome do pânico, eles tiveram alguma situação traumática, E assim, tem o pânico espontâneo, os repetidos e de forma inesperada. E é um medo incontrolável. O episódio de síndrome do pânico, as crises de síndrome do pânico, traz uma ansiedade quase que assim, inexplicável. Algumas pessoas têm angústia de morte, E pode desenvolver até sintomas físicos. Como assim, uma doença mental vai desenvolver sintomas físicos? Sim, algumas pessoas têm sintomas de ataque cardíaco. Então, por exemplo, quais são os sintomas de uma crise de síndrome do pânico?
dor no peito, um desconforto, fraqueza, tontura, desmaio, que é a síncope, né? Um medo iminente de morte, medo de perder o controle ou a sensação de uma tragédia, pensamentos aterrorizantes ou ficar assim com imagens na cabeça, sentimento de indiferença, sensação de estar fora da realidade, náusea, mal-estar, né? Estomacal, vômito, dormência, formigamento nas mãos, nos pés, no rosto, e às vezes a pessoa acha também que está tendo um AVC, palpitações, né? O ritmo cardíaco acelerado, que é a taquicardia, a hiperventilação, né? Aliás, a hipervigilância para ameaça, a pessoa fica o tempo todo se sentindo em perigo. Tensão muscular, secura na boca, sensação de sufocamento, suor, calafrios, ondas de calor, tremores, dificuldade na fala, agitação, impaciência, um sentimento de frustração inexplicável. Então, algumas pessoas assemelham-se a um infarto, a um derrame. É algo bem crítico, viu, pessoal? Precisamos ter muita paciência. As fobias, né? Fobia é um medo incontrolável, né, de alguma situação. Pode ser o medo de um ambiente fechado, que é a claustrofobia, o medo de água, que é a hidrofobia, o medo de pessoas, também acontece, que é a sociofobia. Transtornos de ansiedade, tem um erro de digitação, desculpa, pessoal. O indivíduo, ele tem ataques de ansiedade, né? Antes de fazer alguma coisa, ou até mesmo sem fazer, só de pensar que possa fazer alguma coisa. Por exemplo, uma pessoa que pensa que vai ter que sair de casa, por exemplo, nesse momento de pandemia, ele tem uma crise de ansiedade só porque ele imagina que caso precise sair, tá? É normal em todo mundo um pouco de ansiedade, mas se for excesso, é patológico. Os sintomas da ansiedade, gente: preocupação excessiva, descontrolada, né, sobre o futuro, um aumento na irritabilidade, na falta de paciência, piora no padrão de sono e no apetite, fadiga crônica, tensão muscular frequente, dificuldade de concentração, dificuldade de memória também. As fobias, né, podem ser, o que é fobia? É um medo irracional de qualquer coisa. Fobia social é uma ansiedade intensa, né, que é persistente em relação à situação social. Uma pessoa que não consegue se imaginar fora do ambiente familiar, por exemplo, né? Acontece isso em alguns casos de autismo, mas não é apenas o autista que tem fobia social. A ansiedade generalizada é um estado de ansiedade e de preocupação excessiva sobre várias coisas. E a síndrome do pânico são ataques súbitos de terror que desenvolvem sintomas físicos. Certinho, galerinha? Dúvidas? Chama lá no chat. Na próxima aula nós falaremos sobre depressão e síndrome de Burnout.